Graça e paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Vamos à palavra do Senhor, para o seu coração, para o meu, para os nossos corações? Vamos lá. Marcos 1:40 diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja limpo, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Que texto lindo e maravilhoso, não é verdade? Esse texto ele se repete nos 3 evangelhos. Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, além do texto que nós lemos aqui em Marcos. Com certeza ele tem algo a nos falar. E eu queria conversar com você sobre essa palavra-chave, que é a compaixão. Essa palavra ela aparece várias vezes nos evangelhos, se referindo ao Senhor Jesus na sua ação e no seu ministério público. Quando você pensa em compaixão, o que vem na sua mente e no seu coração? Alguns acham que compaixão é uma dó, é um sentimento momentâneo, superficial, passageiro, de dó de uma situação. Você já ouviu alguém falar: puxa vida, que dó daquele morador de rua, que dó daquela situação que a vizinha está passando, que dó de ver aquele jovem aprisionado naqueles vícios? Eu já vi isso muitas vezes, já ouvi isso muitas vezes. Mas a palavra compaixão, dentro de um contexto bíblico, ela vai muito mais além de um sentimento que não muda realidades. Mas a palavra compaixão, quando se refere ao Senhor Jesus, tem a ver com um fogo, com paixão. Tem a ver com um fogo que inflama o coração de Jesus, que o incomoda, é um santo incomodar da realidade que o mundo e que o ser humano está enfrentando. Veja, esse homem era um homem que estava debaixo de uma enfermidade que marcava o seu corpo físico, mas que também marcava a sua alma. Porque a lepra era uma doença que, no contexto bíblico, ela era considerada como um juízo de Deus. Alguns estudiosos chamam a lepra de o primogênito da morte. Olha que terrível isso. Você já parou para pensar que uma pessoa que estava tomada por essa enfermidade, ela precisava sair do contexto da sua família, ser arrancada, ficar isolada, morar em cavernas, em lugares distantes. Ela não poderia ir no templo de Deus, ela não poderia adorar a Deus, ela não poderia ter contato com outras pessoas que estavam bem de saúde. E se uma pessoa sã se aproximasse de um leproso, ele, o leproso, deveria, pela lei, gritar 2 vezes: impuro, impuro. E fazendo assim, ele avisaria a pessoa de que ele era um leproso, de que aquela pessoa era uma leprosa e que o são não poderia se aproximar dele ou dela. Que coisa triste, que situação terrível. Uma enfermidade que marca o corpo físico e que leva à morte, mas que também deixa marcas profundas na alma, no psicológico e também na vida espiritual. Alguém que era acometido por essa enfermidade se sentia como se tivesse sido marcado por Deus por causa dos seus próprios pecados. Imagina que essas feridas, essas escaras, esse tipo de mancha na pele, era como se a pessoa dissesse assim: os pecados que eu cometi, eles acabaram sendo revelados através dessa enfermidade. Então a lepra era associada ao pecado e o pecado era associado à lepra. E nós encontramos esse quadro na vida desse homem. Um homem que provavelmente tenha perdido sua família, tenha perdido sua dignidade, estava, diz Lucas, quando narra esse texto, tomado de lepra. Já estava em estado avançado, sendo conduzido à morte de fato, e ele ouviu falar que o Senhor Jesus estava ali e foi em direção ao Senhor Jesus. E em indo em direção ao Senhor Jesus, ele tem respostas
dessa compaixão de Jesus? Quais os benefícios da compaixão de Jesus na minha vida, na sua vida, em específico na vida desse homem? O primeiro benefício que nós notamos é que a compaixão de Jesus nos atrai a Ele. O homem foi atraído a Jesus não pelas palavras bonitas de Jesus, não pela oratória, não porque Jesus se comportava diferente dos religiosos da sua época, mas o homem foi atraído a Jesus porque ele percebia e ele ouviu que em Jesus havia uma compaixão, um fogo, um bom fogo, um fogo santo em favor daqueles que estavam aprisionados pelo diabo, que estavam passando dificuldades na sua jornada e na sua caminhada. Então a compaixão de Deus nos aproxima a Ele. Foi assim que você foi aproximado, foi assim que eu fui aproximado pela graça. A graça me atraiu, a graça quebrou as barreiras de separação que havia entre eu e Deus. A graça me justificou e pagou toda a dívida que eu tinha com relação a Deus. Essa é a graça bondosa e misericordiosa do Senhor. Você lembra da parábola do bom samaritano? Um homem, em Lucas capítulo 10, um homem, ele é assaltado e ele é espancado e ele fica caído num caminho semi-morto, quase morto. E 2 religiosos passam próximo daquele homem e passam a largo, distante de Isabel. E um samaritano se aproxima daquele homem, percebe suas dificuldades e coloca aquele homem em cima do seu animal e leva aquele homem até uma estalagem para que aquele homem fosse tratado daquela situação. O amor nos aproxima. O amor nos aproxima para uma santa mudança. Uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de ação. Então a compaixão de Deus, assim como na parábola do bom samaritano, ela também nos aproxima, nós fomos aproximados e foi quebrada a parede de separação entre nós e Deus. Outra coisa que nós recebemos dessa bondosa compaixão é que ela nos estende as mãos. O texto bíblico deixa claro que quando aquele homem dá um passo em direção a Jesus, Jesus dá muitos passos em direção a ele e Jesus estende as mãos para ele. Detalhe que você precisa entender, que uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, ela não poderia se aproximar de alguém que estava são, que não estava com essa enfermidade. Porque se ela se aproximasse de alguém assim, ela ia contaminar também a pessoa que estava sã. E pela visão da lei, pela visão religiosa, a pessoa que tocasse no leproso, ele ficaria imundo e ele precisaria passar em alguns processos, alguns ritos de purificação. Então o Senhor Jesus, ele quebra aqui barreiras religiosas. Barreiras religiosas que tentam impedir preceitos humanos, costumes humanos, que tentam impedir e colocar esses muros entre o homem que se sente imundo, que se sente numa situação deprimente e a presença de Deus. Jesus quebra essas barreiras e o Senhor Jesus, com certeza, ele vai nos abençoando. Ele nos estende as mãos. Você lembra quando as mãos de Deus foram estendidas a você? Ah, que bênção, né? A Bíblia diz, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Nós estamos nas palmas das mãos de Deus. Que lindo isso, gente. Que lindo isso. Mas ela também nos toca profundamente. Nos toca nas áreas que nós precisamos ser tocados. Você lembra de Isaías, quando vai buscar Deus e ele percebe que ele precisa ser tocado nos seus lábios para ser purificado do seu pecado? Exatamente, é isso que nós precisamos. Qual é a área que você precisa ser tocado pela compaixão de Deus? Porque ela toca e ela muda realidades. E, em último lugar, a compaixão, ela com certeza libera sobre nós palavras de cura e palavras de purificação. Sim, eu quero, disse Jesus. Seja limpo, seja purificado do seu mal.
imediatamente aquele homem ficou curado. Que essa compaixão que tocou sua vida, que tem tocado sua vida, que mudou sua história, também inunda seu coração para que você reaja diante das adversidades das outras pessoas que precisam desse santo toque. Que Deus use sua vida, que Deus use suas ações sempre cheias desse fogo do amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu toque, pela tua misericórdia e pela tua compaixão nas nossas vidas. Nós fomos atraídos a ti por essa compaixão. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores de tão grande amor, de tão grande bênçãos da tua parte. Nos ajude também a sermos instrumentos e veículos de mudança na vida de outros. Que nós não apenas tenhamos esse sentimento de dó, mas que nós sejamos tomados pela compaixão, pelo fogo do Senhor, fogo do amor do Senhor, que nos move em direção ao outro, para estendermos as mãos, para orarmos, para clamarmos e para ajudarmos em nome de Jesus. Amém. Amém.